Você já sentiu que, ao mudar por dentro, certas pessoas ao seu redor começaram a se afastar, como se a sua nova presença ecoasse algo que elas preferiam não escutar? Talvez não tenha havido discussões, nem palavras duras, apenas um silêncio crescente, uma distância inexplicável, como se sua evolução tivesse se tornado incômoda para quem ainda não ousou olhar para dentro. Isso não é arrogância, é percepção. Sua transformação emite uma frequência, um campo invisível que ressoa em tudo ao seu redor. E esse eco, por mais silencioso que seja, pode ser ensurdecedor para quem ainda vive aprisionado nas velhas versões de si mesmo. Neste vídeo, vamos mergulhar na jornada invisível da alma que desperta. Vamos explorar, sob a luz da psicologia de Carl Jung, por que sua presença muda os ambientes, por que sua verdade pode causar desconforto e por que ser inteiro em um mundo fragmentado é muitas vezes um ato de coragem solitário. Se esse tema ressoa com você, curta o vídeo, compartilhe com alguém que esteja atravessando esse processo e deixe nos comentários suas experiências. Vamos juntos honrar o que é verdadeiro. Carl Jung dizia que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E quando alguém decide fazer esse mergulho, enfrentar seus traumas, integrar suas sombras, curar feridas e romper com padrões, algo acontece que não pode mais ser desfeito. A frequência muda. O campo energético ao redor desse ser se refina, e aquilo que antes era apenas um corpo caminhando por aí, agora se torna presença. Não uma presença barulhenta, mas uma vibração viva que antecede qualquer palavra. E essa nova frequência, embora seja fruto de dor e autoconhecimento, muitas vezes encontra resistência, porque há algo profundamente desafiador em estar ao lado de alguém que ousou fazer o que você ainda não teve coragem de fazer. A transformação de um ser consciente se torna um espelho. E os espelhos, embora não julguem, revelam. Eles mostram o que está oculto, o que foi reprimido, o que foi silenciado, para que a persona e esse personagem social pudesse continuar agradando, se encaixando, sobrevivendo. Você já reparou como, depois de um certo ponto da sua jornada, algumas pessoas começaram a te olhar diferente? Não há necessariamente palavras, mas você sente. A vibração muda. Há um certo desconforto no ar, como se sua presença estivesse apontando algo que o outro preferia manter escondido. Não porque você esteja fazendo algo errado, mas porque você deixou de disfarçar. E para muitos isso é perturbador. Jung falava sobre a individuação, o processo de se tornar quem se é. Esse caminho exige atravessar as máscaras, reconhecer as feridas, resgatar partes da alma esquecidas pelo caminho. É um processo interno, íntimo, mas que inevitavelmente impacta o externo, porque quando você muda por dentro, você para de se encaixar nos jogos de manipulação, nos pactos de silêncio, nos laços construídos sobre carências e feridas não curadas. E então, algo muito revelador acontece. Certas relações começam a se dissolver naturalmente, não por falta de amor, mas por excesso de verdade. Ser verdadeiro em um mundo que se sustenta em aparências é, de certa forma, um ato radical. É escolher não mais adoecer para agradar. É deixar de rir do que não acha graça, de concordar com o que não ressoa, de se calar diante do que fere. E quando você faz isso, sem alarde, sem acusação, apenas sendo, o campo ao seu redor começa a emitir um tipo de vibração que é sentido, mesmo que inconscientemente, por todos que cruzam seu caminho. Esse campo, que alguns chamam de aura, outros de presença, e Jung associaria ao self, carrega as marcas da sua jornada. Ele fala antes da sua voz, e ele pode curar, inspirar, mas também provocar rejeição. Porque o que emana de você ativa o que ainda está adormecido no outro. E nem todos estão prontos para despertar. Às vezes, esse processo dói. Você começa a perceber que algumas pessoas não conseguem mais te olhar nos olhos, que certos espaços se tornam apertados, que você precisa respirar mais fundo para tolerar conversas rasas. E é aí que muitos se perguntam: será que estou me tornando arrogante? Será que estou julgando os outros? Mas a resposta, na maioria das vezes, é não. O que você sente
é apenas a inadequação natural de alguém que já não consegue mais se fragmentar para caber. E, paradoxalmente, quanto mais inteiro você se torna, mais percebe as rachaduras nos outros, não como crítica, mas como empatia silenciosa. Você vê a criança ferida por trás da agressividade, o medo travestido de controle, o vazio disfarçado de ostentação. E ainda assim, você escolhe não se perder na tentativa de salvar ninguém, porque entendeu, talvez pela dor, que cada um tem seu tempo, e que o mais sagrado que você pode oferecer é a sua própria inteireza. Essa inteireza, no entanto, não é neutra. Ela perturba, porque ela mostra sem palavras que é possível viver sem fingir. E isso, para quem ainda vive preso às máscaras, pode ser insuportável. Jung diria que o inconsciente coletivo reage ao que ainda não foi integrado. Ou seja, quando alguém desperta, o campo ao redor responde. E nem sempre essa resposta é acolhimento. Às vezes é resistência, crítica, afastamento. Mas não se engane, isso não é rejeição. É reverberação. Você não foi feito para ser compreendido por todos, porque o que você carrega não se traduz em explicações, mas em vibração. É algo que só os que também atravessaram seus próprios infernos silenciosos conseguem reconhecer. São esses que olham nos seus olhos e enxergam, não a superfície, mas a travessia. E é por isso que, conforme você avança nesse caminho, os encontros se tornam mais raros, mas infinitamente mais reais. Há um silêncio que nasce quando a alma se alinha com sua verdade. Não é o silêncio do vazio, mas o da inteireza. Aquele instante em que você já não precisa mais justificar quem é, nem se explicar para ser aceito. Esse silêncio tem peso, tem presença, tem eco. E é exatamente ele que começa a incomodar aqueles que ainda se habituaram ao ruído, das máscaras, das repetições, das verdades emprestadas. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos encontrando fora, disfarçado de destino. E é exatamente isso que acontece quando você desperta. Você se torna o reflexo vivo do que os outros ainda não ousaram enfrentar. Sua simples existência, seu olhar firme, seu não negociável, passam a ativar os mecanismos de defesa daqueles que ainda vivem aprisionados nas amarras invisíveis do inconsciente. Você se torna sem querer um símbolo, não porque se coloca acima, mas porque já não se coloca abaixo. E isso confunde, porque a maioria das relações sociais foi construída com base no jogo de poder, na necessidade de aprovação, na troca emocional disfuncional. Quando você deixa de jogar, desorganiza o tabuleiro. E para quem só conhece o amor condicionado, sua liberdade pode parecer ameaça. Mas você não veio para ser moldado por isso. Você veio para lembrar, a si mesmo e ao mundo, que é possível existir com verdade. E essa lembrança, embora suave, é poderosa. Sua transformação ecoa, mesmo em silêncio. E quem estiver pronto, ouvirá. Outros se afastarão. Não por maldade, mas por proteção. O inconsciente sabe quando ainda não está pronto para ver. Por isso, não se culpe por não ser mais compreendido como antes. Sua frequência mudou. Seu campo se expandiu. E isso, por si só, já é uma oração. Uma oração silenciosa que diz: eu estou aqui inteiro e não vou mais me abandonar para ser aceito. E se isso for demais para alguns, que sigam seu caminho. Porque o seu agora é de retorno ao centro. E esse caminho, embora solitário às vezes, é também o mais verdadeiro que alguém pode trilhar. A beleza de despertar está em compreender que não se trata de se elevar acima dos outros, mas de descer profundamente dentro de si. E ao fazer isso, você ilumina territórios antes esquecidos, os seus e os dos que cruzam seu caminho. Sua transformação não grita, mas reverbera. Ela não exige, mas convida. E para alguns essa simples vibração já é demais. Você passa a andar com outra postura, não por orgulho, mas por leveza. Há menos pressa em explicar, menos medo de perder, menos necessidade de agradar. O que antes era urgência, agora é presença. E esse estado, o de estar inteiro no agora, tem um tipo de força que não precisa se provar. Apenas é.
Alguns chamarão isso de frieza, outros de arrogância. Mas os que olham com o coração verão. Trata-se de um amor radical por si mesmo. Um amor que não se curva mais diante do medo da rejeição. Um amor que sabe que, para honrar o outro, é preciso, primeiro, não se trair. E quando você se recusa a se diminuir, ensina, mesmo em silêncio, que isso também é possível para os outros. Carl Jung nos lembrava de que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. E por isso, quando sua presença incomodar, respire. Talvez você esteja apenas revelando o que o outro ainda não conseguiu ver em si. E isso, embora doloroso, é uma semente. Nem toda semente germina no mesmo tempo, mas sua existência já planta algo. Por isso, siga, com ternura, mas com firmeza, com empatia, mas com limites, com amor, mas sem se apagar, porque sua luz, mesmo que provoque sombras, é necessária. Ela não veio para julgar, mas para lembrar o mundo de que é possível viver com verdade. E mesmo que nem todos estejam prontos para escutar esse eco, aqueles que estiverem reconhecerão. Eles te verão como se já te conhecessem, porque de alguma forma conhecem. São almas que também caminharam pelos labirintos do invisível e que, ao encontrarem você, sentem: aqui posso ser inteiro. Se esse conteúdo tocou algo em você, curta este vídeo, compartilhe com quem também sente que sua presença já não cabe mais nas antigas versões. E me conte nos comentários. Você sente que sua transformação tem sido difícil de ser compreendida? Escreva abaixo: eu não me diminuo para ser aceito. Essa será nossa senha sutil, nosso reconhecimento silencioso entre aqueles que já não fingem. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuide da sua luz. Ela é o que o mundo mais precisa, mesmo que ainda não saiba disso.